Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra e nós limitados demais para a interpretação saudável e muito menos para uma aplicação. Então a palavra viva só pode vir pelo teu Santo Espírito. Nós clamamos que ele haja, opere em nós e no nosso meio e através de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Muitas vezes nos sentimos desanimados com algumas pessoas quando se mostram rebeldes e resistentes ao Evangelho. Às vezes chegamos até a pensar que não adianta mais pregar para aquela pessoa ou naquele lugar o Evangelho do Senhor Jesus, porque não vai mais se converter. O texto lido, ele é prova de que isso não é verdade. O texto em tela nos conta a história de uma conversão, ou da conversão mais inusitada que você pode pensar e que você pode medir. O livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, também seria mais correto, o livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ele é conhecido pelos grandes e poderosos feitos do Senhor na história, na formação de uma nova igreja, na instauração deste reino na terra, uma vez que a parte do ministério de Cristo, seu nascimento, seu ministério, sua morte e ressurreição e ascensão já haviam se cumprido, agora aguardaram então o Pentecostes e de repente acontece, o Espírito Santo desce, não desce mais como no Antigo Testamento, com manifestações operadoras, mas agora ele desce para entrar, para ficar, habitar, para formar um povo de Deus, formar a igreja do Senhor. E este evangelho, ele é anunciado diretamente transformado na vida dos apóstolos, pois eles, como sempre o ser humano quer aquilo que não é para ele, eles queriam saber quando seria o retorno de Jesus e a instauração, talvez, possivelmente, de um reino terrestre. E aí, eu pensando aqui, quem sabe lá, com os apóstolos como os ministros do Supremo Tribunal Celestial implantado na terra. No entanto, o Senhor lhe chama a atenção, dizendo: adivinhar não é para o povo de Deus. Você não precisa ficar preocupado com o futuro, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a igreja começa a crescer, a igreja começa a realizar a obra do Senhor, e é interessante porque não há nenhuma pregação que eleva o ego humano. Pelo contrário, toda a pregação é uma pregação de afronta ao pecado do ser humano. Os apóstolos chamam aqueles que estão questionando e falam com eles: vocês pecaram contra o Senhor, os pais de vocês mataram os profetas e vocês crucificaram a Jesus Cristo. Deus o ressuscitou, e isto em meio a prisão, em meio a chicotadas, eles estão ali proclamando e apontando o dedo e dizendo: vocês são pecadores, vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Esta era a mensagem: arrependei-vos. Não é assim: Deus ama todos vocês, dá uma chance para Ele, venha para o nosso meio, a gente vai cuidar muito bem de você. Não era esta a mensagem. A mensagem era uma mensagem poderosa, porém desafiadora. E é neste contexto que a perseguição também começa a crescer. Surge um homem chamado Saulo, um homem muito letrado, um homem muito bem preparado e muito mal intencionado contra a igreja do Senhor. E ele começa a desenvolver uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor. Eu não vou entrar mais em detalhes, eu quero explorar isso aqui agora, em algumas lições que eu quero tirar desse texto e quero aplicar ao nosso coração nesta noite. Eu quero mostrar para vocês que esse texto nos ensina lições valiosas sobre a questão do poder de Deus, do agir de Deus, da operação de Deus na história e na vida das pessoas. E esse é o mesmo Deus que está aqui agora, esse mesmo Deus que lhe salvou, é esse mesmo Deus com o mesmo poder, nada mudou. Então eu quero que você pense comigo em algumas afirmações, algumas lições do texto. E a primeira é que não há lugar que Deus não possa operar. Não há lugar que Deus não possa operar. Olha só o primeiro versículo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Qual é o lugar? É o lugar de confronto, é um lugar que demonstra uma ação violenta deste homem chamado Saulo, juntamente com a sua equipe. É o mesmo Saulo do capítulo 8, do mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira parte do versículo, quando encerra o capítulo 7, falando da morte de Estevão, e diz: e Saulo consentia na sua morte. E Saulo consentia na sua morte. É esse Saulo violento, esse Saulo com uma autoridade e com muito sangue nos olhos, contra a igreja, que está partindo de encontro ao povo de Deus. É esse Saulo que vai buscar alguém que está servindo ao Senhor, alguém que está dizendo servo do Senhor. É neste lugar, é nesta caminhada da batalha, é ali que Deus age. Deus pode agir e age soberanamente sobre todos os lugares. Às vezes nós nos preocupamos e às vezes pensamos que Deus não pode agir e que Deus está preso à limitação humana no sentido geográfico. Deus não está preso, Ele age. E quando você manda uma mensagem, e esta mensagem vai, e o mensageiro vai, e chega nos lugares mais difíceis, ali é pregado, naquele lugar Deus pode operar. Não há lugar que Deus não opere. Deus sempre agiu assim, Deus sempre age assim, e Deus sempre agirá assim. É nos lugares que você menos espera que Deus age. Às vezes pensamos que Deus vai agir num amontoado ou uma multidão, num ajuntamento.
Às vezes pensamos que Deus vai agir quando nós estamos com toda a equipe de louvor, com um pregador que é muito hábil na exposição da palavra. Às vezes pensamos que Deus vai agir quando nós conseguimos estar no lugar ali específico, e aí Deus age no lugar totalmente diferenciado. Conta-se que um pastor estava pregando a palavra de Deus num domingo à noite, e de repente, no final, alguém levanta a mão e diz: pastor, por favor, eu quero ir à frente orar por mim, porque eu quero também servir a esse Jesus. E o pastor ficou muito feliz, lógico, todos nós ficamos. E então o pastor orou para aquele jovem, e quando terminou, ele estava à porta a cumprimentar as pessoas, ele fez a questão de perguntar para aquele jovem qual parte do sermão que ele pregou lhe tocou mais, ou se foi algum cântico com a palavra, o que lhe chamou a atenção. E aquele jovem falou assim: olha, eu não consegui prestar muita atenção na hora da pregação, em poucas partes, porque algo me incomodava, porque quando eu estava chegando lá do lado de fora, alguém falou comigo que Deus quer me salvar. E isso começou a incomodar. Veja bem, Deus operou do lado de fora da vida daquele jovem, e não do lado de dentro. Paulo, aqui, ainda Saulo, ele foi operado pelo Senhor num local totalmente inusitado, quando ele caminhava para buscar e para perseguir o próprio Senhor Jesus, perseguindo a igreja. Então preste atenção nisso. Deus não é limitado a lugares, Ele pode operar em qualquer lugar. A segunda lição que nós aprendemos é que não há coração duro o suficiente que Deus não possa quebrar. Não há coração duro o suficiente que Deus não possa quebrar. Ele continua falando aqui a respeito deste homem que vai buscar o povo de Deus para prender, e isto os levasse preso para Jerusalém. É neste contexto, e ele começa a questionar, porque a perseguição dele vai buscar, e o Senhor Jesus então diz: por que me persegues? E ele diz: quem és tu? Porque ele está indo buscar a igreja. Aquele coração que estava totalmente vedado para Jesus, aquele coração que era o mais improvável de ser mudado, aquele coração que era o mais improvável de ser transformado, o Senhor operou naquele coração, e ele se tornou um grande servo do Senhor. Ele, aquele que antes estava perseguindo, agora ele é um adorador daquele diante de quem ou a quem ele perseguia. Ele se tornou um adorador de Jesus que ele mesmo perseguia. É isso que Deus opera, e Deus pode fazê-lo. Deus pode entrar num coração, Deus pode transformar a vida, Deus pode transformar a mente, Deus pode transformar a vontade. Eu não me canso de citar Ezequiel capítulo 36. Eu não me canso, porque ali no versículo 25 em diante vai dizer que o Senhor derramará sobre aquele povo: aspergirei água pura e purificarei este povo, darei um novo coração, colocarei dentro dele um espírito novo, e não é o Espírito Santo, é o espírito natureza, vontade. E aí depois ele diz: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Aí sim, no versículo seguinte, ele diz: colocarei nele o meu espírito, então o Espírito Santo, e agora esta vontade será dada a esse espírito, e você vai ser guiado pelo Espírito e andar-se no caminho do Senhor. Esse é Deus, o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Talvez você agora está pensando em alguém, um amigo, talvez está pensando no seu vizinho, talvez está pensando num familiar, talvez você está aqui agora e o seu coração está duro, mas eu quero dizer para você que se o Espírito Santo aquecer seu coração, se o seu coração arder, saiba que você está sendo chamado para a família da fé, para a família de Deus. Não endureça o seu coração neste momento, se o Espírito Santo lhe chama para isto, e não duvide daquilo que Deus pode operar na vida do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho. Não duvide, pois o Senhor pode quebrar, porque Ele quebrou o coração de Saulo.
Não há coração duro o suficiente que Deus não possa quebrar. Deus opera em qualquer lugar e Deus quebra qualquer coração, porque Deus é o Deus de poder. Terceira lição: não há inimigo que Deus não possa derrubar. Não há inimigo que Deus não possa derrubar. Este homem é aquele que vai atrás, é aquele que luta contra. E a palavra do Senhor Jesus, a pergunta é justamente: Saulo, Saulo, versículo 4, por que me persegues? Por que me persegues? Ele era aquele homem totalmente avesso, não só a Jesus, mas aos seguidores de Jesus. E o Senhor Jesus literalmente o joga no chão. O Senhor Jesus literalmente coloca-o quedado aos seus pés. Aquele inimigo que sai poderosamente para buscar o povo de Deus, o povo que se queda aos pés desse Jesus, aquele homem feroz, esse homem agora está no chão, porque Jesus o derrubou. Ah, que luz poderosa! Olha só aqui, e brilhou uma poderosa luz. Olha o que diz, seguindo, versículo 3, seguindo ele estava fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: que luz maravilhosa, que luz poderosa. Nós precisamos clamar ao Senhor que essa luz brilhe no nosso coração e jogue o nosso ego por terra. Nós precisamos pedir ao Senhor que essa luz brilhe naquele que ainda não se converteu. Eu fico olhando pessoas que ainda não se entregaram a Jesus e fico preocupado, porque o que separa essa pessoa da condenação eterna é simplesmente um infarto. O que separa essa pessoa da eternidade sem Jesus é um simples acidente. Qualquer coisa que acontecer tirando-lhe a vida, ele está agora frente a frente com o Senhor Jesus, não mais como um advogado, mas como um juiz. E a sua sentença já está decretada na palavra. Eu quero que você pense muito nisso agora, neste momento. Talvez você está pensando a respeito dos acontecimentos. Talvez você é crente, mas lhe falta alguma coisa. Eu quero pedir agora, neste momento, talvez o inimigo tenha semeado no seu coração, aproveitando a fraqueza do seu coração, lhe fazendo ter atitudes que contrariam a palavra de Deus. E você, com a sua vontade, com o seu pecado, tem manifestado inimizade com Deus, porque vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, nós manifestamos rebeldia ao Senhor. E talvez esse inimigo, esse Saulo que ainda está no nosso coração, precisa ser derrubado. Esse Saulo que ainda age muitas vezes, precisa ser retirado de nós. E nós sabemos que Deus pode fazê-lo. Não há nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, que Deus não possa derrubar. Deus derruba e Deus levanta. Deus derruba e Deus levanta. É por isso que nós precisamos crer nesta palavra, precisamos pregar isso crendo. E eu quero que você pense muito nisso. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Deus domina sobre todas as coisas. Então não perca a esperança. Não perca a esperança se você tem alguém que você ama e quer ver que é dado aos pés do Senhor. O Senhor Jesus pode agir onde Ele está agora. O Senhor pode agir como Ele está agora. O Senhor Jesus pode tirar toda a intrepidez ou altivez do seu coração e transformá-lo num servo. O Senhor derrubou Saulo, um homem altivo, um homem poderoso, um inimigo, e levantou um Saulo servo do Senhor, um Saulo que se dedicou totalmente ao Evangelho do Senhor. Eu quero então encerrar com algumas lições conclusivas. Primeiro, Deus não está impedido
de atravessar barreiras. Ele pode tudo e em todo lugar. Pode crer nisto. Às vezes nós estamos descrendo que Deus pode operar e que Ele vai operar. Segundo, Deus é o único que pode dar um novo coração a quem Ele quiser dar. Qualquer um pode ser surpreendido agora mesmo com o poder fulminante, porém vivificador do Espírito Santo. Não há nenhum inimigo poderoso entre os homens e até mesmo entre os anjos caídos que possa medir forças com Deus. Ele derruba poderosos inimigos e os levanta servos dedicados do Deus Altíssimo. O povo de Deus é criado por Deus e para Deus. Deus o faz em cada um coração que é transformado. Este povo vai sendo formado diariamente, quando vidas vão se quedando, assim como Saulo se quedou e passou a ser um grande instrumento de Deus na vida da igreja, na vida dos gentios e na vida dos judeus. Eu quero dizer para você nesta noite, se você crer, Deus pode transformar a sua história. Eu quero que você pense um pouquinho nisso agora, como está vivendo. Talvez está vivendo um pouquinho para Deus, um pouquinho para você. Talvez está vivendo com decisões que contrariam a vontade de Deus. Mas Deus quer mudar a sua história, para que você se quede aos pés dele. Ou nós cremos no Senhor, ou nós não cremos no Senhor. Não existe meio caminho. Não existe obedecê-lo em partes. Ou nós obedecemos e lançamos a nossa vida no Senhor, ou não resolve estar na presença do Senhor. O Senhor pode mudar. E eu quero, num ato simbólico, dizer a você, talvez você ou alguém seu precisa de uma conversão, precisa de salvação. Talvez você precisa de santificação. Talvez você não está vivendo como deveria viver. Talvez você esteja precisando de restauração, seja em que área for. Eu quero que você, neste momento, se levante e venha aqui à frente. Nós estaremos orando intercessoriamente por salvação, porque cremos que Deus pode salvar onde a pessoa está. Nós cremos que Deus pode quebrar qualquer coração. Nós cremos que Ele pode derrubar qualquer inimigo. Se você tem alguém na sua família que deseja a salvação dela, então levante-se e venha aqui à frente. Mas eu quero aproveitar também neste momento e convidar a nossa irmã Adelina que venha. Ela submeterá um procedimento amanhã e nós estaremos orando por ela também aqui neste momento. Mas venha crendo. Não venha apenas pensando em possibilidades. Não venha descrendo. Venha crendo que Deus pode. Agora venha sabendo que o Senhor pode realizar aquilo que você não pode, até mesmo na sua fé. Talvez você está agora relutando aí nesse lugar e fique aí, mas abra o seu coração para que o Senhor haja na sua vida. Logo após a oração, nós estaremos impetrando a bênção e encerrando com o tríplice amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai,